Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas redes sociais. Sou Frei Inácio. Que bom ter a sua presença aqui comigo, rezando a nossa novena de Natal. Hoje nós vamos celebrar o nosso 6º dia da nossa novena. Lembrando que estamos rezando e contemplando o tema da misericórdia, uma vez que o Papa Francisco promulgou esse ano santo da misericórdia, desde 8 de dezembro até a festa de Cristo Rei do ano que vem. E hoje nós queremos rezar a misericórdia até na cruz. Misericórdia até na cruz será o tema desse nosso 6º dia da novena. Pai, perdoa-lhes. Esta cena aparece no Evangelho de Lucas, Jesus crucificado no Evangelho de Lucas. A vida toda de Jesus está envolta na misericórdia da Trindade. Porque Deus é amor, Ele nunca deixou de trabalhar pela nossa salvação. Mesmo estando distante dele, Ele nos procurou e em Jesus nos reconciliou, devolvendo-nos a vida que havíamos perdido. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso quem nos ensina é a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Como consequência da boa notícia do reino de Deus, isso é, da presença salvadora de Deus em toda a terra, Jesus foi caluniado, perseguido, preso, condenado, flagelado e crucificado. Ele não fugiu e nem cedeu à tentação do caminho mais fácil. Amou a humanidade até a entrega total. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o ser humano e salvá-lo, o amor na sua forma mais radical. Quem poderia imaginar que Deus se fizesse humano sem deixar de ser Deus e morresse por amor à humanidade? Só um amor infinito que não põe nenhuma condição para amar pode chegar a morrer como culpado, mesmo sendo inocente. Só um amor infinito, que não põe nenhuma condição para amar, pode chegar a morrer como culpado, mesmo sendo inocente. Jesus é preso, ultrajado, condenado, flagelado, coroado de espinhos, é pregado na cruz, morre em meio a tormentos atrozes. É então que se apresenta particularmente digno de misericórdia dos homens a quem faz o bem. E, no entanto, Jesus não recebe misericórdia. E qual foi a sua reação? À violência, Jesus propôs a paz. À calúnia, Jesus ofereceu a verdade. À agressão, Jesus respondeu com perdão. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha o que nos ensina o Papa Francisco na Misericórdia Vultus, número 24. Ao pé da cruz, Maria, juntamente com João, discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos sem excluir ninguém. Dirijamo-lhe a oração, antiga e sempre nova da Salve Rainha, pedindo-lhe que nunca se canse de volver para nós os seus olhos misericordiosos e nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia, que é seu Filho Jesus. Maria guardou no seu coração a misericórdia divina em perfeita sintonia com seu Filho Jesus. Misericórdia Vultus, número 24. E nesse momento nós queremos escutar a palavra de Deus. Convido você a tomar a sua Bíblia lá na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, e os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, primogênito entre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. É consenso entre os estudiosos da Bíblia que esse trecho que nós acabamos de ouvir, tirado da carta de São Paulo aos Colossenses, também não se trata de um texto propriamente paulino. Trata-se também de um cântico que se cantava nas primitivas comunidades cristãs, que Paulo retoma e coloca na introdução da sua carta para poder ensinar a comunidade cristã da cidade de Colossas. Então é bonito perceber que logo no início, ou seja, do cristianismo, ele já tem essa consciência de que Jesus não é simplesmente um ser humano qualquer, mas que Jesus já pré-existia no Pai, era Deus com o Pai, e um dia veio ao mundo para poder nos salvar, para poder nos redimir. E vejam só, o que eu quero chamar a atenção no texto está no versículo 19. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Então veja só, meu querido irmão, querida irmã, que em Jesus se realiza o mistério da reconciliação da humanidade com Deus. Nós acabamos de meditar um pouquinho, Jesus na cruz, Deus se voltando contra si mesmo para poder nos salvar. Deus indo contra a sua própria justiça para expressar o seu grande amor por nós mediante sua misericórdia. Deus, inocente, morre no lugar dos culpados na cruz. Então veja que maravilha isso. Veja como que se expressa a misericórdia, a bondade e o amor gratuito de Deus por cada um de nós. Por cada um de nós. Então, de fato, a cruz é a prova cabal do amor misericordioso por Deus. Nós, por causa dos nossos pecados, é que deveríamos estar na cruz. Nós, por causa dos nossos pecados, é que deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Deus, ao contrário, na cruz de seu Filho, perdoa os nossos pecados. O inocente paga a culpa nossa dos culpados. Eis o grande amor de Deus por nós, eis a misericórdia infinita de Deus por cada um de nós. Um fato da Bíblia para nos fazer pensar é lembrar de 2 dos 12 discípulos de Jesus, a quem Jesus constituiu como apóstolos. Um discípulo é Judas e outro discípulo, Pedro. Judas traiu Jesus e, depois de perceber o que tinha feito, entrou em desespero. Quando tentou desfazer o que fez, era tarde demais. Vai dizer o texto de Mateus, no capítulo 27, versículo 5, que ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro, por sua vez, negou Cristo 3 vezes, mas se arrependeu e chorou amargamente. Mas ele não se desesperou. Tornou-se o primeiro Papa depois de, por 3 vezes, assumir o seu amor a Jesus. Ou seja, ele se tornou líder da comunidade cristã após assumir por 3 vezes o seu amor a Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. João capítulo 21, versículo 17. Pedro confiou na misericórdia de Deus e Judas não. Veja só, os discípulos de Jesus somos nós hoje. Eu posso ser Pedro ou posso ser Judas.
Se diante do meu pecado, se diante do meu erro, eu desespero e não confio no perdão de Deus, eu às vezes posso chegar ao extremo de perceber que a minha vida não tem mais sentido. E foi isso que aconteceu com Judas. Mas agora, se por acaso eu confio na misericórdia e na bondade de Jesus e creio que o seu amor, o seu perdão é maior que o meu pecado, eu faço a experiência de Pedro, de se sentir profundamente perdoado por Jesus e, além do mais, de receber uma missão dada por ele mesmo de ser seu evangelizador, de ser seu anunciador. Então, para você pensar, meu querido irmão, que tipo de discípulo você tem sido? Pedro, que confia na misericórdia de Deus? Ou você tem sido Judas, que se desespera e não acredita mais no perdão e na misericórdia do Pai por você? E nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos refletir para agir, para sermos sinais da misericórdia de Deus onde quer que a gente esteja. Por que Jesus doou-se até a morte na cruz? Por que Jesus doou-se até a morte na cruz? Como a misericórdia de Deus manifestou-se na paixão, morte e ressurreição de Jesus? Como a misericórdia de Deus manifestou-se na paixão, morte e ressurreição de Jesus? Pode existir amor humano igual ao amor de Deus por nós? Pode existir amor humano igual ao amor de Deus por nós? O que aprendemos das histórias de Pedro e Judas? O que aprendemos das histórias de Pedro e Judas? Então estão aí essas perguntas. Se você quiser comentar essas perguntas, responder essas perguntas aí nos comentários abaixo do vídeo, fique à vontade. Retome mais uma vez os textos bíblicos que nós usamos nesse nosso dia da novena para a sua oração, para a sua meditação. Que essa novena nos ajude a bem nos preparar para celebrar o Natal de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.